Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta com o programa Espiritismo e Atualidades. E o tema de hoje é um tema muito importante que vai falar bem alto aos nossos corações. Fazer o bem sem olhar a quem. A importância do bem em nossas vidas. Primeiramente, vamos lembrar que o bem, meus queridos amigos, é o fruto da caridade. E que esta caridade está fundamentada no amor. Amor este que é um sentimento nobre que Jesus nos ensinou. Será que nós conseguimos amar praticando o bem sem interesses? Como nós poderíamos entender esse amor incondicional que Jesus tanto nos ensina? Será então que nós vamos conseguir realmente entender que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos? Então, a proposta de hoje é para que nós possamos refletir como todos nós podemos fazer isto. E para nos auxiliar nesta compreensão, nós temos aqui a nossa equipe pronta, com o Ricardo de Paula e também com o nosso querido companheiro, o João Carlos. E, para iniciar, seja bem-vindo, João. Tudo em paz com você? Muito bom ter você novamente conosco no programa. Lucido, tudo em paz, graças a Deus. É um prazer muito grande estar aqui novamente e que o nosso programa seja bem elucidativo a todos os nossos irmãos, nossos amigos e que cada um possa adquirir o máximo de aprendizado. Principalmente nós, né? Também precisamos aprender muito. Exato. Seja bem-vindo, Ricardinho. É muito importante sempre a gente abrilhantar o nosso programa com a sua presença amorosa. Olá, Cido. Olá, João. Que o Senhor Jesus nos ilumine nessa manhã para que a gente conversar sobre o bem tão importante em nossas vidas e que esse bate-papo nos ajude, né, no entendimento maior dessa necessidade que todos nós temos urgentemente em nossas vidas. Então, para a gente dar um início aqui, Ricardinho, você pode fazer para nós uma prece inicial para a gente iniciar aqui nosso programa? Sim, posso sim. Querido Mestre Jesus, primeiramente o nosso agradecimento por tudo que o Senhor tem feito para o nosso crescimento espiritual. Houve uma época, Senhor Jesus, em que este mundo caminhava sobre a própria incerteza da vida, aonde os corações que trilhavam por este mundo trilhavam sem saber a real natureza da sua origem, caminhavam sobre o sofrimento e a dor que a própria vida lhes proporcionava, e sem entender o porquê disso tudo. Mas o Senhor, com o teu amor, Senhor Jesus, veio até nós e nos falou que a vida há um sentido, que por trás da nossa existência há um Pai amoroso, bom e justo. E o Senhor nos falou do amor, e o Senhor nos incentivou no caminho do bem, pedindo para que todos nós modificássemos até então as nossas ações equivocadas sobre a própria vida. E nesse sentido, Senhor Jesus, muitos corações iluminados e tocados pelo teu amor começaram então a caminhar de forma diferente, vivenciando todo este bem e todo este amor que o Senhor nos trouxe. E até nos dias de hoje, Senhor, caminhamos todos nós ainda procurando este entendimento. Por isso nós vos convidamos, Mestre querido, que nesta manhã esteja com todos nós, a fim de que a sua presença possa reavivar em nós todo esse amor que o Senhor já colocou em nós, para que, a partir deste momento, ele possa ser a ação nos nossos dias, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Assim seja, graças a Deus. Vamos aqui, inicialmente, agradecendo a participação dos nossos ouvintes, agradecendo aos nossos parceiros que estão sempre conosco, o Grupo Espírita Samaritano, lá na figura do Alan Toledo, do Paulo Augusto,
uma casa amorosa que também acolhe a todos que buscam os ensinamentos da doutrina espírita. Vamos agradecendo a Rádio e TV Espaço Espírita, lá de Barra Velha, com o Dorival, que está sempre nos auxiliando, transmitindo, mandando um grande abraço para ele, para toda a sua equipe também, e para aqueles que estão nos acompanhando através da Rádio e TV Espaço Espírita. E um abraço carinhoso para Eunice Aracaque. Eunice Aracaque sempre conosco, um grande abraço, muito bom ter a sua presença conosco, Eunice. Nós temos também a Danúbia Bento Dias conosco, um grande abraço, Danúbia conosco aqui, muito bom. A Soninha, a Sônia Santos nos acompanhando, a Maria do Carmo e tantos outros aqui, o Antônio Cassis, e a gente vai logo falando a respeito deles. A Rosângela, a Cidinha conosco, são muitos amigos participando e nos auxiliando aqui e carinhosamente nos acolhendo em vossos lares. Ô João, vamos para a primeira pergunta, e é uma pergunta muito importante, todas as perguntas são importantes, vamos colocar assim, né? Fica muito mais importante lembrarmos disso. Nós temos aqui um abraço carinhoso para a Dora Wingril, e ela pergunta o seguinte: João, todos nós temos condições de fazer o bem? Sem dúvida. Não importa a situação, não importa o momento, surgem oportunidades diárias no nosso cotidiano, no dia a dia, momentos simples até, em que você tem a oportunidade de exteriorizar o bem, de exteriorizar uma ajuda, um auxílio, uma sugestão, enfim, todos os momentos você tem a oportunidade. Nós vamos encontrar essas oportunidades de auxílio em quase todos os momentos e todos os companheiros mesmo. Basta você estar no seu cotidiano, no seu dia a dia, e você vai analisar, e às vezes uma pessoa que está ao seu lado, apesar dela não estar falando nada, não estar reclamando, tem pessoas que não reclamam, né? Você sente que são pessoas que guardam para si aquele seu pesar, aquele seu sofrimento, mas você, observando, analisando, você vai verificar, é até uma questão de energia mesmo, eu não sei nem como explicar, você vai verificar que aquela pessoa está precisando de uma palavra de carinho, de um abraço. Então, cabe muito a nós também prestarmos atenção ao nosso redor, e as oportunidades vão ser inúmeras a todo momento, pode verificar isso. Que bom que nós temos essa oportunidade, né, João? Isso é muito importante, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que a graça divina nos concede. Ricardinho, nós temos aqui a Salete, um grande abraço para a Salete. A Salete faz uma pergunta que geralmente nós ouvimos por aí afora, né? Ela pergunta o seguinte: quando nós praticamos um ato de dar esmolas na rua, nós estamos fazendo o bem ou estamos incentivando a ociosidade? Olá, bom dia, Salete. É uma boa pergunta essa, e muitas vezes nós ficamos na dúvida, né? É certo que, em primeiro lugar, nós não devemos assim, parar nesse questionamento no momento de uma doação, porque eu entendo que aí nós estaríamos fazendo um julgamento sobre a necessidade do outro. Porque muitas vezes, quando nós paramos e ficamos questionando essa necessidade, nós deixamos, às vezes, de ajudar, né? Então, num primeiro momento, é da nossa parte fazer o bem ao próximo. Logicamente, aquele que está recebendo essa ajuda, e ele a receba com muito amor e carinho, lógico que ele vai fazer o bom uso daquilo que ele está recebendo. Agora, muitas das vezes, nós não temos como saber e entender a real necessidade daquele pedido. Se ele está realmente fazendo porque ele está precisando, ou se aquilo se tornou um hábito e ele está vivendo à custa dos outros, né? Então, essa é uma questão que a gente não deve ficar se perguntando. A nossa parte vamos ajudar. Agora, se nós percebemos que aquele ato de ajuda, a pessoa está sempre, ela se tornou ociosa, né, e vivendo somente à custa daquele ato, e ela não quer trilhar um outro caminho na vida, né? Se a gente percebe essa veracidade, é interessante, então, que a gente não estimule isso.
né, que a gente, se for possível, dê uma oportunidade, né, para que ela consiga sair desse vício, né? E nos dias atuais nós encontramos pessoas assim, muitas vezes de má fé, né, que às vezes não querem trabalhar, né, e preferem viver às custas dos outros. Mas no primeiro momento, Salete, é bom ouvirmos o nosso coração e procurar ajudar, sim, né? E é interessante essa ajuda, né, Ricardo, como você coloca, que a gente sempre recebe essa ajuda através dos ensinamentos de Jesus, né? Lá em Mateus, lá no capítulo 5, versículo 42, Jesus fala para a gente o seguinte: dai àquele que vos pede e não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado, né? Porque nós temos lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que fala que não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita faz, né? Que nós devemos fazer o bem sem ostentação, como você bem colocou aí, né? Eu acho interessante a gente colocar aqui que o Divaldo Pereira Franco, uma vez questionado sobre isso, ele falou o seguinte, que ele declarava publicamente que dar esmola não era sustentar o ódio alheio, porque ele entendia que era oferecer uma oportunidade de cidadania para quem pratica isso, né? E também é um ato de autossustento para quem naquele momento necessita, né? Então, como você bem colocou, nós devemos fazer a nossa parte, né? Então, acho que isso é importante a gente ter no nosso coração. O João, mais uma perguntinha agora aqui, vou fazer da nossa querida amiga Dora de novo, aproveitar que está mais ou menos em cima daquela que eu coloquei para você. E a Dora pergunta o seguinte: para fazer o bem, basta apenas não praticar o mal? Não, está bem longe disso, né? É lógico que a pessoa que consegue não praticar o mal já é uma qualidade, já tá numa certa evolução, né? Mas simplesmente não praticar o mal e também não olhar ao seu redor, seria até um ato de egoísmo. É o bem lavei as mãos. Eu não faço mal a ninguém, mas também não ajudo ninguém. O grande prazer da sua evolução é justamente em doar, em poder passar algo de bom para alguém, em poder ensinar uma criança, em poder ajudar um necessitado, enfim, isso que vai te trazer aquela paz interior que muito poucos conhecem, né? Tem momentos que a gente consegue fazer esse bem e também é outro fato, né? Fazer o bem, mas desde que aquilo que você está falando é condizente com o seu interior. Porque existem muitos que falam, mas por dentro não estão sentindo aquilo. Da mesma forma, muitos que recebem, agradecem, mas também não estão sentindo aquilo. Então, esses não vão sentir essa paz interior que eu estou falando. Então, não fazer o mal, ótimo. Mas a sua evolução, a sua paz de espírito, ela só vai vir com a prática do bem, da caridade. E lá no livro dos Espíritos, lá na questão 642, Allan Kardec faz justamente uma pergunta, né? Ele coloca, como colocou a Dora, né? E que ele pergunta para os amigos espirituais: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar assim uma situação futura, né? E os amigos espirituais respondem que não. Primeiramente, é preciso fazer o bem no limite das suas próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, se nós deixarmos de fazer o bem, nós, né, estamos aí também colaborando. Então, por isso, só não praticar o mal não é essencial, não. Tem que fazer mesmo. Vamos mandar aqui um abraço para Maria do Carmo, para Janete e a Aparecida que está conosco, para a Salete também está conosco, e convidando os nossos amigos que estão nos acompanhando, que eles podem encaminhar as suas perguntas aí pelo nosso chat, que o Ricardinho aqui e o João também estão aqui disponíveis para responder essas perguntas, e a participação de vocês é muito importante para nós. O Ricardinho, nós temos aqui mais uma questão, aqui vou colocar a questão da Mônica. A Mônica é nossa companheira, um abraço para a Mônica. A Mônica pergunta o seguinte: quais são os benefícios da beneficência sem ostentação? Olá, Mônica, bom dia. Olha só,
Pensemos, né? Quando nós falamos em fazer o bem, no primeiro momento nós sempre remetemos esse pensamento à ajudar ao outro, né? E nós nos esquecemos que todos nós estamos no mundo e nós somos somos seres em evolução, estamos evoluindo. E a ação no bem, ajudar o outro, logicamente acaba nos favorecendo como espírito, porque ali nós estamos lapidando a nós mesmos. A partir do momento, então, que nós conseguimos exercer o bem, ajudar, auxiliar, aquilo vai nos melhorando enquanto seres. Isso é tão verdade que eu acredito que muitos dos senhores já devem ter passado por essa situação, quando fazem algo de bom para alguém, sem interesse nenhum, simplesmente pelo desejo de ajudar, e quando você vê aquilo sendo realizado, dá uma satisfação íntima, uma coisa, uma sensação gostosa ali dentro, que dá vontade que aquela sensação dure para sempre, né? Só que, lógico que não dura ainda para sempre, porque isso não é um hábito nosso de fazer isso constantemente. Então, quando nós auxiliamos a beneficência, esse ato de fazer o bem, logicamente, isso é maravilhoso para todos nós, né? É maravilhoso para aquele que faz, é maravilhoso aquele que recebe este amor e ele se sente reconhecido dentro deste amor. Tanto é que até nos dias atuais, todos nós nos sentimos agraciados com todo o amor que o Senhor Jesus e toda a espiritualidade tem para com todos nós, mesmo com todas as nossas dificuldades, né? Então, é maravilhoso. Então, a beneficência, esse ato, né, de fazer o bem, ele beneficia a todos nós, e principalmente aquele também que o faz. Maravilha. Um abração bem grande aqui para a Tânia Mara, que está conosco, a Márcia aqui, a Dagmar Aparecida. Dagmar, é sempre permitido a sua participação aqui carinhosa conosco. Você pode encaminhar também suas perguntas para nós, você é sempre bem-vinda, viu? A Mônica aqui também conosco, nós temos a Ângel Carnelos, um grande abraço para a Ângel, a Nancy também está aqui conosco, viu, João? Está nos acompanhando, Ricardo, e a Nancy mandou uma pergunta aí para você, João. A Nancy pergunta o seguinte: Emmanuel nos ensina que o bem é considerado na contabilidade do universo. Como entender isso? Bem, aí já é uma questão até de energia, né? O bem, ele vai gerar uma energia interior e exterior. Você vai estar emanando essa energia para todos ao seu redor e, consequentemente, esses ao seu redor se sentirem agraciados com esse bem, também vão estar passando essa energia para o seu redor. Então, isso vai passando para o universo, essa corrente e essa energia positiva. Então, o bem, quando chegarmos à conclusão e deixarmos de ser teimosos, né? Chegarmos à conclusão que o bem só vai nos trazer o bem, e isso a todos os irmãos, nossa, sem dúvida, o nosso meio ambiente, o nosso fluido universal vai ser fantástico. Esse é o objetivo que todos temos que buscar. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, João, ele fala para a gente que o bem que nós praticarmos hoje, ele será o advogado em nosso futuro, né? Ele que vai contar a respeito das nossas causas. Então, essa prática do bem aí é importante a gente realmente, né, lembrar aí que Emmanuel também vem sempre nos ensinando como praticar o bem. O Ricardinho, mais uma perguntinha aqui da Mônica. A Mônica fala para a gente a respeito de Paulo de Tarso, lá na Carta aos Coríntios, lá, Paulo de Tarso coloca que a caridade é o amor em ação, tá? Então, a Mônica pergunta, se a caridade é o amor em ação, como que nós podemos ter amor em ação com desafeto? Como praticar esse amor em ação com desafeto? Como praticar esse amor em ação com desafeto? Né? Paremos para pensar, Mônica, na verdade, o que é um desafeto? Né? Na verdade, se nós formos olhar isso de uma maneira muito profunda,
eu poderia dizer que talvez nós não tenhamos desafetos, né? Então, vamos pensar. Imagine ali que o fulano de tal, a quem nós dizemos ser o motivo do nosso desafeto. Logicamente, esse desafeto ele tá em nós na forma de algum sentimento em relação àquela pessoa. Agora, pegamos esse sentimento em relação àquela pessoa e colocamos esse sentimento do lado e deixamos ali somente a pessoa com o sentimento do lado. A pessoa vai continuar sendo aquela pessoa e nós vamos passar a sentir algo por ela. Então, ela não vai ser mais o nosso desafeto. Agora, quando eu trago esse sentimento junto, a pessoa passa a ser o meu desafeto. Se eu tiro o sentimento, a pessoa não é mais o meu desafeto. Então, nós podemos entender que a pessoa em si, talvez ela não é o desafeto, na verdade. O que está causando essa sensação de desafeto é esse sentimento que ainda permanece comigo. Por isso que nós estamos na vida, justamente, é para fazer essa educação espiritual, porque a partir do momento que eu consigo dissolver isso que eu sinto em relação àquela pessoa, ela não é mais, ela deixa de ser o meu desafeto, como eu entendo. Então, o amor e a caridade, quando você coloca esse amor em ação, você começa a trabalhar esse sentimento em ti mesmo, certamente você vai diluir aquilo que está causando essa sensação de desafeto em relação ao outro. Então, ou seja, você está cuidando de si mesmo. Então, aquilo que nós chamamos de desafeto, nós devemos tomar cuidado, porque muitas das vezes nós ficamos apenas apontando aquele outro como desafeto e não prestamos atenção em nós, naquilo que nós estamos sentindo, e achamos que nós não temos que trabalhar em nós. Mas toda a problemática que nós temos está dentro de nós, nunca está no outro. Porque a partir do momento que você se educa, você cresce como pessoa, todas aquelas sensações deixam de existir. Então, aquele que é o motivo de desafeto não vai ser mais, aquele que você julga como sendo um inimigo não vai ser mais, porque você vai estar em paz, você vai estar pleno. Por isso que Jesus não era afetado por ninguém, porque ele estava nessa paz e nessa plenitude. Então, essa caridade, essa caridade, logicamente, é o amor em ação. E que a gente faça isso em nós, em nosso sentimento, né? Que todo o nosso externo ele vai se modificar. Então, e a partir daí, nós chamaremos aqueles desafetos de irmãos, né? Com todo amor e carinho. Então, o problema está em nós, né? Na nossa melhora. Espero ter sido claro. Muito claro. Vamos aqui mandando um abraço para a Núbia Polatti, a Núbia nos acompanhando. Um grande abraço, Núbia. Nós temos aqui também o Rubens Alonso conosco. Nós temos a Sandra Brandão, né? Temos a Vera Lúcia de Tocantins e também a Cleide Maria lá de Belém do Pará. E o Robson Barbosa conosco também nos acompanhando. Então nós estamos aí com muitos amigos nos acompanhando, isso é muito importante. Ô João, nós temos aqui mais uma pergunta da Salete, e a Salete pergunta o seguinte: quando nós nos dispomos a ser voluntários em uma penitenciária, ao auxiliar na reeducação dos internos, estamos fazendo o bem ou estamos interferindo nas suas provas e expiações? Bom, logicamente nós estamos fazendo o bem. Dizer que estamos interferindo nas suas provas e expiações, sim, talvez estejamos, mas justamente para o bem, para que esses irmãos consigam entender determinadas situações. Bom, e o mais importante, né? Isso não estou falando na pessoa que está fazendo esse ato. A oportunidade, a maior oportunidade de progresso que nós vamos ter é justamente na convivência com esses irmãos que são inoportunos. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas que já trabalharam dentro de penitenciárias, né? Que realmente eles dizem que é muito difícil o sentido da provocação. Então a pessoa tem que ter realmente uma autoconfiança, uma tranquilidade para poder passar algo
para esse pessoal. E realmente eles ainda estão num ambiente bem complicado, né? E o que acontece? Você vai poder passar a mensagem, você vai poder passar aquilo que você foi lá para fazer, você vai ter que tolerar determinadas provocações, ou seja, você vai estar progredindo também, eles estão te ajudando no seu progresso, então está sendo uma troca, né? E óbvio, cada um tem o seu tempo. A sua obrigação é passar o bem. Eles vão ter o tempo deles. Alguns talvez já estejam no momento de entender e captar alguma coisa, e outros não. Então você vai ter que ter a tolerância e a compreensão de entender esse tempo e voltar a tocar no assunto em outras oportunidades. E é assim que nós vamos evoluindo. Mas o importante, você vai trabalhar no presídio, não é só ele que está ouvindo bem, você também está aprendendo muito, ele está te dando oportunidade de aprender muito, de evoluir muito também. E também as provas e expiações é inerente a cada ser, né? Então, não há como terceirizar, né? O que nós podemos fazer, como você colocou, é colocar a nossa participação, a nossa cota de amor ali, para que isso possa, talvez, sensibilizar algum coração meio endurecido. Então, acho que fazer a nossa parte é importante nesse momento, né? Um abraço aqui para Maria Borali, que está conosco, a Silvia Regina, a Silvia Rebelo Toscano, nossa querida Silvia, está conosco também. E nós temos aqui também, o Ricardinho, a Rosângela Garcia. Não sei se você conhece a Rosângela Garcia. Nossa companheira, a Rosângela. A Rosângela está sempre conosco, nos acompanhando. E ela faz uma pergunta aí para você, Ricardo. A Rosângela pergunta: existe alguém que está isento de fazer o bem? No mundo tem alguém isento de fazer o bem? Olha, existe alguém que está isento de fazer o bem? Ninguém. Ninguém está isento de fazer o bem, né? Ninguém está isento. Tanto é que quando o espírito ele evolui, né, isso faz parte da ação. Isso é algo tão natural em nós, né, que a nossa própria ação vai ser a ação do bem, né? Porque o Senhor da vida, Deus é assim. Podemos dizer que toda a ação de Deus, né, todo o ato de Deus é no bem, né? Tudo que existe e da forma com que tudo está caminhando, tudo está sendo feito para o bem. Não tem como, então, deixar de fazer o bem, né? Porque isso está no próprio Senhor da vida, esse amor, esse bem está em Deus, e nós também vamos estar fazendo o bem, né? Então, ninguém está isento disso, não. Quando uma pessoa, então, se coloca nessa situação dizendo que ela está isenta de fazer o bem, talvez esse companheiro, essa companheira esteja num momento de dificuldade ali, necessitando de um aprendizado, né? Está com alguns problemas ali que precisam ser resolvidos, né? Porque, na verdade, todos nós precisamos sim, né? É isso que faz com que a gente evolua, que a gente cresça também, né? Tanto é que todos nós também necessitamos desse bem em nossas vidas também, né? Imagina se o Senhor, então, nos privasse desse bem, todos nós. Como seria a vida de todos nós se nós fôssemos privados? Já que eu me julgo isento de fazer o bem, talvez o Senhor também falasse: então eu vou isentar você também de receber o próprio bem, né? Como será que ficaria a nossa vida? Certamente ficaria muito ruim também, né? Então, Rosângela, não estamos isentos, não. Tá? Pratique o bem sempre, para o próprio bem. Para o próprio bem. Muito importante, Ricardo. O Alexandre... O Alexandre traz uma colaboração conosco aqui referente àquela pergunta anterior que eu fiz lá para o João Carlos. Ele coloca aqui que existe uma passagem no livro Sessões Espíritas na Casa Branca, em que o presidente Abraham Lincoln é questionado como ele poderia se referir com bondade aos inimigos, quando ele deveria dar cabo deles. E aí, então, o presidente Abraham Lincoln responde o seguinte: acaso não dou cabo dos meus inimigos, quando eu converto em meus amigos? Então, a prática do bem vai nos auxiliar a converter em amigos aqueles que nós supostamente achamos que são os nossos desafetos, né? Então, é importante a gente pensar nessa
conversão pelo amor, né? E a respeito dessa conversão pelo amor, Paulo de Tarso nos ensina tanto, né, Ricardinho? Sim, sim. Ô, Ricardo, vamos para mais uma perguntinha aqui da Dora Wing, e ela pergunta o seguinte: com nossos exemplos, nós podemos convencer um incrédulo? Acho que é um incrédulo de fazer o bem, acho que deve ser essa a questão que ela está colocando aqui para a gente. Com o nosso exemplo, podemos convencer o incrédulo? Uhum. Olha, Dora, certamente, né? E olha que o exemplo ele é muito mais forte do que a própria palavra, né? Muitas vezes a gente pode ficar ali dias e dias discursando com o incrédulo e não acontecer nada. Mas o exemplo ele é muito forte, né? Tanto é que a própria vinda do Senhor Jesus no mundo, as suas palavras elas são ali reforçadas, logicamente, por todo o seu exemplo. O seu exemplo de amor para com todos nós é muito forte, né? O seu modo de agir dentro das situações que ele passou no mundo soam muito forte para nós, porque a gente consegue observar nessa sua ação que é possível ter certas atitudes, né? Quando ali ele passa por uma situação de provocação e age com paz e tranquilidade, ele nos mostra que é possível agir dessa forma, né? Perante aqueles que não acreditavam na sua palavra, né? Que ele mostra tranquilidade, que ele silencia, que ele não entra em discussões desnecessárias, ele nos mostra que há possibilidade sim, para que a gente haja da mesma forma. Então, tudo que a vida do Senhor Jesus para todos nós, gente, ela é um exemplo maravilhoso. E não é porque ele é um ser iluminado, né? Mas aquilo que o Senhor Jesus mostrou neste mundo de provas e expiações para todos nós é a possibilidade que todos nós temos. Porque ele não iria ensinar algo para nós que nós não tivéssemos a capacidade de executar. Então, se ele assim nos falou, porque nós temos sim essa capacidade de executar, né? Então, que a gente tenha paciência, né? Agora, querer convencer o incrédulo a todo custo, isso talvez seja um pouco do nosso orgulho nessa situação, e a gente tem que repensar nisso também, né? Então, é interessante silenciar, né? E procurar continuar o nosso trabalho, a nossa ação do bem, que talvez amanhã, né, essa sementinha plantada ali, com o nosso exemplo, ela vai florescer naquele coração, né? Vamos aqui mandando um abraço para a Ziela Gonzaga, que está nos acompanhando. A Danúbia também está nos acompanhando. Um grande abraço, Danúbia. É muito importante termos essas participações. E fiquem à vontade para encaminharem as suas perguntas. O João, a Mônica faz uma pergunta aqui para você. Ó. Ela pergunta o seguinte: qual o ensinamento que a doutrina espírita nos dá sobre o mérito de se fazer o bem? Bom, o principal ensinamento da doutrina espírita é que a caridade e o bem é o nosso único caminho a seguir. Sem a caridade e sem o bem, a nossa oportunidade de progresso, ela inexiste. Por qualquer atitude que você tenha, qualquer atitude que você possa praticar, se você não tem como objetivo trazer o bem-estar do seu próximo, nada vai te trazer que possa trazer um progresso, nada que vai te trazer evolução. Então a nossa doutrina ela é baseada pura e simplesmente, se fôssemos falar uma palavra, a doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? Caridade. Não importa a quem, não importa de quem, não importa aonde, não importa o lugar onde você esteja. Em cada atitude que você vai tomar, tenha só isso em mente. Você já vai estar ganhando o limite da sua luz. Caridade. Agora, qual é a dificuldade que nós temos? Poxa vida, nós estamos vivendo no planeta Terra. A nossa dificuldade é imensa. Sempre nós estamos tendo percalços para que a gente possa só fazer o bem, infelizmente.
Então, intimamente, o nosso objetivo, por isso nós estamos aqui, para aprendermos. Porque nosso objetivo sempre vai ter algum obstáculo impossibilitando de nós vivermos plenamente nessa caridade. Mas o nosso objetivo é esse. Apenas esse. Fazer o bem, não importa a quem. Exato. E quando você falou em caridade, João, estou lembrando aqui que Allan Kardec nos mostra que uma das bandeiras da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação, né? E quando a gente fala em caridade, a gente lembra lá de Jesus, né? Como Jesus entendia a caridade, né? E quando a gente fala de caridade e lembra de Jesus, eu estava pensando aqui. Geralmente lá nos leitos de hospitais tem um equipamento que chama monitor de multiparâmetros de sinais vitais, tá? Então ele faz a leitura dos sinais vitais do paciente. E Jesus também nos ensina a manter esses sinais vitais que nós temos quando ele fala da caridade, né? Aqueles sinais vitais desse aparelho faz bip, 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 né? Então a gente pode pensar nesse bip, bip, bip como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Então Jesus já nos mostra que os nossos sinais vitais, eles vão estar sempre em alta quando nós praticamos a caridade, né? Então é muito importante. Isso. Ricardinho, meu querido, a Nancy está mandando uma pergunta para você agora, aqui. Agora ela falou, vou distribuir uma pergunta para cada um deles aí, para os meus amigos. Ela pergunta o seguinte, Ricardo: no momento atual, vemos as necessidades materiais exigirem socorro imediato, mas também, na doutrina, ouvimos sobre a caridade moral. Como devemos praticar essa caridade moral, Ricardo? Olha, as necessidades materiais, elas são um meio para o desenvolvimento de todos nós, né? É interessante que a gente entenda isso. A questão material, ela não é o motivo da nossa felicidade, do nosso crescimento, não é a matéria que vai fazer isso conosco. Então, ela é um meio para que a gente se desenvolva. Então, nesse sentido, né, muitas pessoas acreditam que toda a sua felicidade estão nessa situação, na aquisição desses bens materiais. E muitas acabam sofrendo quando não conseguem ter esses bens tão sonhados em suas vidas e se dizem infelizes por conta disso. Agora, já a caridade, a questão da caridade moral, quando se trata desse nosso desenvolvimento íntimo, isso que realmente importa para todos nós. Porque devemos entender que nós somos seres espirituais, nós somos espíritos nessa experiência humana. Então, tudo que é questão material, quando nós deixarmos esse corpo, né, vai ficar para trás, vai ficar no mundo. Então, nós vamos voltar só nós e todas as nossas conquistas, né? E essa conquista moral, ela acaba, então, contaminando essa vivência material também. Então, toda aquela vida de harmonia que nós queremos ter em relação ao outro, aquele mundo de paz que nós queremos ter em relação ao outro, que todo mundo viva bem, que cada um se preocupe um com o outro, onde não haja miséria, onde não haja esse sofrimento exacerbado que existe no mundo, né? Quando nós pensamos na paz, tudo isso passa por essa modificação moral de todos nós. Quando isso fazer parte das nossas vidas, toda essa nossa relação desarmônica passará a ser harmônica. Quando nós tiramos o homem do cenário e olhamos para a natureza, com todas as suas divergências que tem dentro da própria natureza, nós podemos observar que ela vai numa harmonia e num equilíbrio incrível, mesmo com as diferenças das vidas ali dentro da própria natureza. Porque cada ser dentro da natureza ali respeita o seu papel. E quando nós, seres humanos, seres pensantes, também começarmos a observar o nosso papel no mundo e respeitarmos uns aos outros, né, dentro dessa moralidade em nós, nossa, vai ser uma maravilha, né? Então, é necessário urgentemente, viu, Nancy, que a gente tenha esse entendimento para que tudo se transforme ao nosso redor. E o Ricardinho, e lá no capítulo 1 de Leis Divinas ou Natural, nós temos uma questão lá, questão 629, que Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? Como a Nancy perguntou da caridade moral, é bom ressaltar aqui, que definição nós podemos dar à moral, né? Kardec pergunta isso.
E a resposta é a seguinte: a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Né? Então aí, Kardec auxiliando-nos, auxílio luxuoso, né, a respeito da questão da moral. Agora, em relação àquela pergunta lá que o João respondeu sobre os incrédulos, nós temos aí mais uma colaboração aí do Alexandre, trazendo para a gente uma colaboração muito amorosa, que ele diz o seguinte: sobre os convencimentos dos incrédulos, há uma passagem muito interessante no filme do Bezerra de Menezes, em que ele é desafiado para um debate por um materialista. E ele, então, Bezerra de Menezes, diz o seguinte, que vai aceitar o debate se o materialista trouxer alguma prova de que o materialismo ajudou alguém a evitar um suicídio, que amenizou um sofrimento de famintos, que socorreu os enfermos, né? Então, incrédulos nós vamos encontrar por toda parte. O importante é que a gente mantenha a serenidade da compreensão do que nós devemos fazer, né? Então, isso é muito fundamental. Ô, João, nós temos aqui mais uma perguntinha aqui da nossa querida companheira Dora, e a Dora pergunta o seguinte: caridade feita com ostentação pode ferir mais do que ajudar? Você só me permite uma coisa, Cid? Pode, você, claro, deu fica à vontade. Você deu um exemplo de aparelho hospitalar, né, na outra pergunta. Uhum. Eu gostaria só de acrescentar que eu acho que o aparelho hospitalar que mais representa a nossa vida é justamente o eletrocardiograma. Ele tem aquelas ondas de sobe e desce, sobe e desce. Enquanto ele sobe e desce, tudo está normal. A partir do momento que ele se estabiliza, é que a coisa acabou. É assim a nossa vida. Ela vai ter altos e baixos. A partir do momento que ela estagnou, você não tem mais nada a aprender. Acho que você já não tem mais que estar aqui, né? Então, acho que ele é o que mais representa a nossa vida, né? Agora, com relação à pergunta da Dora, você pode repetir, por favor? Isso, ela pergunta o seguinte: caridade feita com ostentação pode ferir mais do que ajudar? E essa pergunta vai junto com uma outra, aquela pergunta na questão de como a gente pode beneficiar alguém sem humilhar, né? Então, ela pode ferir essa caridade com ostentação, fere mais do que ajuda? Ela humilha aquele que recebe? Como que a gente poderia entender isso aí, João? Sem dúvida. Eu acho que a ostentação, ela não leva a nada, né? A partir do momento que você está auxiliando alguém, você tem que estar fazendo isso de coração. Não tem que ficar divulgando isso para ninguém. Não é do interesse de ninguém. Obviamente, quando você faz uma caridade para uma pessoa, caridade aí não é o termo, né? Que você auxilia uma pessoa, essa pessoa está numa situação um pouco mais frágil, né? De fragilidade. Então, óbvio, ela vai aceitar isso daí, mas ela vai se sentir humilhada a partir do momento que ela sabe que todo mundo está sabendo aquilo, a situação por a que ela está passando, né? Então, você tem que, ao máximo possível, fazer isso totalmente individualmente mesmo. Chegar nessa pessoa, falar, poxa, eu quero te ajudar, eu quero te auxiliar, eu quero fazer tal coisa, seja material, seja o que for. Principalmente no material, né, onde a pessoa mais sente realmente, porque quando está passando alguma necessidade, fome, não está podendo sustentar a própria família, é uma coisa que a pessoa já está no limite da sua, do seu baixo, da sua baixa, né, do seu, como é que eu vou falar, da sua autoestima, está totalmente. Então, ainda por cima, recebe uma ajuda de alguém que ainda espalha para a humanidade, né, para aparecer, na verdade, para sustentar, né? Então, a ostentação, ela prejudica. Quando você quer ajudar o bem, que faça individualmente, sem ninguém ficar sabendo. Essa é a forma da caridade. Você não tem... Você tem que fazer o máximo para não deixar essa pessoa mais suscetível ainda ao sofrimento. Senão, não tem um benefício. Não tem benefício algum a ostentação. Nós temos um exemplo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá da Condessa Paula, né? Condessa Paula, que ela vai lá auxiliar uma família necessitada, ela leva a filha junto, né?
e a filha vai junto lá e quer dar um presente, e ela fala para a filha que eles vão lá para ajudar aquela família, né? E ela vai falar sobre a questão da caridade sem ostentação, né? Ela da nobreza, e ela se veste como pessoas comuns para não ofender e não trazer transtorno para aquele que vai receber um auxílio, né? Então, ela mostra um comportamento de como que nós devemos fazer nesse momento de fazer uma caridade, né? E a Condessa Paula, até estava conversando com os amigos essa semana, ela tem relatos, por exemplo, lá no livro Céu e Inferno, no Espíritos Felizes, né? Lá nós temos um relato dos espíritos que desencarnaram, e ela conta como foi a passagem dela para o plano espiritual, como ela foi recebida, né? Então, por todo esse bem que ela praticou na vida, como que ela é recebida no plano espiritual? Então, o fato de nós fazermos o bem aqui, nós já estamos preparando a nossa caminhada, uma caminhada futura, né? Para um bem maior, quando nós seremos acolhidos por aqueles que nos amam. Então, é importante a gente lembrar que lá no Evangelho, só um minutinho, João, lá no Evangelho nós temos muito a respeito disso, sobre como nós praticarmos essa caridade sem ostentação. Pode falar, João. Me permita, Cido, em toda atitude que você vai tomar, seja o superior hierárquico, seja na necessidade de alguém, você sempre tem que salvaguardar a dignidade humana. Isso é fundamental. Senão você não vai estar auxiliando em nada. Acho que a pessoa prefere ficar na situação que ela está, às vezes, né, do que ter que passar perder a sua dignidade, né? Nós temos que tomar muito cuidado com essas atitudes que nós tomamos. Sempre. Exatamente, né? E essa caridade que eu estou falando está lá no item, lá que é a mão esquerda, eu não vejo o que faz a direita. Está lá no Evangelho, nesse item, lá nesse capítulo. E agora, Ricardinho, eu vou chamar o nosso convidado para fazer uma pergunta para você, tá? Então, vou pedir para o Alexandre trazer aí o nosso convidado para fazer essa pergunta aí para você agora, nesse momento aí. Bom dia. Convidado especial, diga-se de passagem, Alexandre. Bom dia, Cido, bom dia, Ricardinho, bom dia, João Carlos, bom dia aos amigos da Rádio Web Amor e Luz que estão acompanhando a gente aqui hoje. A pergunta que eu quero fazer, aí o Cido, você direciona, né, para o Ricardinho ou para o João Carlos, é a seguinte, né? O bem que é feito por uma pessoa, ele pode ser tido como maior do que aquele que uma outra pessoa fez? E também, né, qual que é o parâmetro que a espiritualidade utiliza para, entre aspas, medir um bem praticado? Era essa a minha pergunta, Silvio. Maravilha. Ricardo, fica à vontade aí, depois eu passo para o João para ele trazer também a visão dele sobre essa pergunta. Olha, Alexandre, se eu fosse falar se existe um parâmetro para analisar esse bem, eu voltaria ali naquele exemplo do Evangelho, quando ele fala do óbolo da viúva, né? Talvez esse parâmetro seja aquilo que você doa realmente, aquele que doa da sua própria necessidade também, aquele que, como eu diria, aquele que pouco tem, e ainda assim ele consegue observar a necessidade do outro, e ele então acaba doando. Se for um parâmetro, talvez esse seria um parâmetro, né? Que talvez, assim, aqui nós estamos no campo da hipótese, né? Talvez aquele que doa da sua necessidade talvez seja muito mais valioso do que aquele que doa aonde ele tem, que ele doa do seu, que ele tem de sobra, né? Porque quando você doa daquilo que você não tem, é um ato de amor extremo, né? Porque você também está tirando. Aí demonstra que você não está preso ao seu orgulho, ao seu egoísmo de querer reter aquilo para você, dizendo assim, olha, como que eu vou doar para alguém se eu mesmo não tenho? Então você acaba dando, né? E a questão do bem, eu não entendi o comecinho da pergunta, agora me fugiu o início que ele falou do bem. Você poderia pôr de novo? Vamos lá. O bem feito por uma pessoa pode ser tido como maior do que aquela feita por outra, né? Então, na verdade, eu não sei se a espiritualidade se preocupa com isso, né? De mais para um ou mais para o outro. Isso vai estar, eu entendo que vai estar da forma com que cada um fizer a sua doação no bem, né? Eu acho que esse peso aí está na própria circunstância de cada um. Mesmo aquele que eu acabei de falar que tem muito, né? Mas ainda assim, né,
que ele doa com extremo amor e carinho, com uma preocupação de realmente ajudar ao próximo, aí, logicamente, vai ter um valor imenso também. E eu penso que essa questão de valor, ou mais ou menos, eu penso que é algo que não é preocupação da espiritualidade, não. Talvez isso seja uma visão nossa, né? O importante, talvez, para a espiritualidade, penso eu, é que o ser faça um ato de amor para o próximo, que ele faça o bem. É isso. Se o João puder ali nos ajudar também, João. Tem um pouco a acrescentar, né, Ricardinho? Mas eu acho que o principal parâmetro... Bom, primeiro, a diferenciação entre duas pessoas talvez seja o grau evolutivo, né? Se é que vai ter alguma diferenciação a considerar, mas o parâmetro talvez para essa primeira questão seja o grau evolutivo das pessoas. Para uns é mais fácil doar, para outros menos, mas isso porque ela está num estágio diferenciado, né? E com relação a um parâmetro que a espiritualidade teria, eu acho que o ato do amor sem querer nada em troca. Mais nada. Acho que é só isso que eles teriam como parâmetro. E o amor é um sentimento nobre que diz respeito a todos nós, né? É muito bom a gente ter realmente como parâmetro esse amor que Jesus nos ensina. Mandamos um abraço aqui também para a Vânia Miranda, que está conosco. Um grande abraço, Vânia. Nós temos aqui também Edneia Spaziani, lá do Grupo Espírita Samaritano, também nos acompanhando. Um grande abraço, Edneia. Nós estamos aqui chegando a 51 minutos, nós temos aí o nosso tempo restrito. E então eu gostaria aqui de pedir, antes de pedir a consideração final, nós temos aqui a Maria do Carmo. Deixa eu ver o que ela coloca. Bom, vou passar aqui para o Ricardo e depois aí o João pode complementar e aí a gente faz o fechamento do nosso programa. A Maria do Carmo coloca o seguinte: quando você participa de um projeto para elevar a saúde mental e física de um grupo, com amor e às vezes pública, até para incentivar outra pessoa, é considerado ostentação? Maria, nesse sentido eu entendo que não, né? Se você está sendo sincero aos teus princípios de querer realmente auxiliar, né, de ajudar, né, quando você está imbuído realmente com o pensamento de querer realmente ajudar e levar essa ajuda às demais pessoas, não é ostentação, não. Ostentação vai ser quando os seus objetivos nesse sentido são outros, né? Se você está fazendo tudo isso com o único intuito de querer promover a sua pessoa, de querer mostrar para todo mundo que você é boa, que você é isso ou aquilo, né, que você está preocupado somente consigo mesmo, aí nesse sentido não é bom, não. Mas se o seu sentido realmente é um amor sincero em relação aos outros e está procurando levar uma ajuda, não tem ostentação, não. E aí, João, é ostentação, não é ostentação? Como que a gente pode realmente fazer o nosso trabalho tranquilo, sem achar que nós estamos praticando algo que seja dessa forma, ostentação? Não, acredito que não, de forma alguma. Você está passando dentro de um grupo informações, pelo contrário, está sendo útil, né? E eu não vejo hipótese alguma que isso seja uma ostentação, de jeito algum. O Ricardinho falou muito bem aí. Então, e aqui eu acho que é importante a gente salientar dentro dessa questão dela, né, que Deus vê tudo que vai no fundo do nosso coração. Com que intenção, né, Ricardo, né, João? Com que intenção nós praticamos as coisas? Com que intenção nós fazemos as coisas, né? Então, se nós praticamos esses atos na intenção de auxiliar, de ajudar, acolher, então, é essa intenção realmente que vai ser esse parâmetro que agora nós colocamos, que vai mostrar o quanto nós aprendemos, né? Então, acho que é importante a gente lembrar disso. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Eu gostaria de pedir as considerações finais aqui do João Carlos. Bom, como sempre, é uma satisfação enorme estar aqui, tendo essa oportunidade, né? E espero que nós tenhamos passado alguma coisa de bom para as pessoas que estão nos ouvindo. Esse é nosso objetivo. Se nós não conseguirmos isso, não tem a menor razão de ser estarmos aqui. É uma oportunidade muito grande para nosso aprendizado também, que isso é fundamental, também, né?
E espero que todos tenham tido alguma utilidade nesses comentários que nós fizemos. Eu não tenho nem como expressar, né? Porque, na verdade, é um assunto que acho que daria para ficar aqui o dia inteiro conversando. Tem muita coisa a se falar, né? Muita coisa a se declarar. E é um assunto muito agradável, né? Falar do bem, acho que é um dos assuntos mais agradáveis que a gente tem. Acho que um dos temas mais agradáveis que nós tivemos, inclusive, no programa, assim, falar sobre o bem. E cada um tem a sua visão de bem, e que cada um procure a sua maneira sempre buscar o bem, que é para nosso próprio bem. Muito obrigado pela oportunidade. Ricardinho, suas considerações, meu querido amigo? Meus amigos, queridos companheiros, olha só, minhas considerações é para que, como nós buscamos o bem na nossa vida, né, que o primeiro lugar que a gente busca esse bem seja nós mesmos, né? Vamos aproveitar esse momento que nós estamos tendo de aprendizado, que nós temos aqui nessa encarnação. Vamos fazer esse bem em nós, trabalhar as nossas questões íntimas, trabalhar essas emoções equivocadas que nós trazemos dentro de nós. E nós vamos observar que tudo vai mudar, né? Aonde nós olhamos e começamos a enxergar o mal, vamos olhar dentro de nós também e fazer essas modificações. Toda a doutrina espírita está, e todo o ensinamento do Mestre Jesus está ali estruturado justamente para que a gente se transforme, para que a gente modifique as nossas questões. É certo que nós queremos que o mundo mude, mas que a gente comece a mudar a nossa intimidade. Vamos trabalhar mais intensamente as nossas questões, tirar esses rancores do peito, esses equívocos do nosso pensamento, para que as coisas modifiquem também, né? Que esse momento que nós falamos tanto do bem, que a gente comece a praticar esse bem em nós, né? Para que as nossas ações também se transformem em ações do bem, né? Mudar o mundo externo é muito fácil, né? É até fácil. Vamos trabalhar o nosso mundo interior, né? Que esse é o objetivo de todos nós. Que Jesus abençoe e nos fortaleça. Então, para nós fazermos o bem, é bom lembrar que fazer o bem é ser útil, né? Diante do que o Ricardinho colocou, diante do que o João colocou. Então, devemos ser útil na medida do possível, doando-nos, né, em tempo, em atenção, em carinho, em amizade, em respeito, em compreensão e em amor. E, por falar em amor e em compreensão, vamos lembrar que nós estamos em outubro, e nós estamos no Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer. Então, que possamos também fazer o bem alertando aos nossos companheiros, às nossas companheiras, sobre a prevenção ao câncer. Muito agradecido por todos que estão nos acompanhando. Muita paz e muita luz. Para fazer o bem, não tem que olhar aqui. Basta falar o bem, para o seu coração. Não fique, para esse Jesus, que vem para nós, o meu Deus, para fazer o bem, não tem que olhar aqui. Basta falar o bem, para o seu coração.